que entra essa parte de UX. Então, falei aqui sobre usabilidade. Usabilidade, eu posso mensurar a usabilidade de algo de acordo com o que eu utilizo. E agora, quando eu projeto algo que eu quero que tenha uma boa usabilidade para o outro, para quem não está participando ali das tomadas de decisões daquele produto no dia a dia, né? Isso que é UX design. Então, é quando a gente pensa no outro que vai utilizar no dia a dia e não só em mim que estou projetando. Então, UX, o User Experience, né, é a experiência que um usuário tem ao utilizar um produto, sistema ou serviço, equilibrando aspectos de utilidade, facilidade de uso, praticidade e sentimento. Esse termo User Experience, ele apareceu pela primeira vez, foi colocado pelo Donald Norman, é um dos nomes mais importantes que a gente tem hoje na área, né? E ele até hoje, ele produz muito conteúdo, muito artigo, dá muita palestra, então é um profissional de mega referência para todo mundo que trabalha com UX. E eu trouxe aqui um trecho de uma fala dele sobre isso, né? Eu inventei o termo porque achei a interface humana e a usabilidade muito restritas. Eu queria cobrir todos os aspectos da experiência da pessoa com o sistema, incluindo design industrial, gráficos, interface, interação física e o manual. Ou seja, o manual está muito relacionado ao aprendizado. Então, é toda a experiência, toda a intenção, toda a interação física, tudo isso compõe User Experience, né? Outra fala sobre UX, né, é a prática de criar experiências de usuário envolventes e eficientes, é chamada de design centrado no usuário. O conceito de design centrado no usuário é muito simples. Leva o usuário em conta a cada passo do caminho enquanto você desenvolve o seu produto. Então, assim, quando falamos de UX design, a gente fala também de design centrado no usuário. Design centrado no usuário é o processo. E é o processo que a gente aplica para conseguir ter uma boa UX, tá? Então, não basta fazer para o usuário, é preciso fazer com o usuário. Ele faz parte da cocriação desse produto. Eu não chego e defino por mim mesma como as coisas têm que ser e aprendam ou se virem. Não é isso que a gente faz com o usuário. O usuário participa de todo o processo, de todas as etapas na criação daquele produto, né? Considerando que possuem propósitos, ambições, crenças, emoções, valores, satisfações e insatisfações. Então, a gente precisa contemplar tudo isso no momento que estamos projetando. Por isso é preciso entender mais sobre os seus hábitos, suas atividades, seus sentimentos, suas aspirações, seus desejos e valores relacionados com os objetivos que tem ao usarem produtos e serviços. Então, a gente mapeia tudo isso no dia a dia do nosso trabalho, dos nossos processos de trabalho, né? A experiência, ela deve atender às necessidades de uma pessoa, e isso se torna crucial para definir se algo será bem-sucedido ou um fracasso. Eu trouxe aqui como um exemplo, né, o Uber, porque foi uma solução não só por ser uma interface bonita de ser usada ou simples, enfim, toda a experiência envolvida naquilo dali. Foi uma solução, por exemplo, é um dos exemplos, né, de uma solução que chegou no mercado, de fato, facilitando a vida, atendendo necessidades reais, melhorando processos que eram muito, antes, né, muito demorados e muito difíceis. Então, isso, de certa forma, impulsionou todo um mercado por trás. E é um exemplo de um produto com uma boa UX, né? Então, o UX não é somente o desenho de uma interface. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Esse gráfico, ele é apresentado no livro deixa eu ver se eu trouxe aqui o nome do livro, é James Garret, que foi o que eu falei da fala dele de design centrado no usuário lá atrás. Então, no livro dele, que é os elementos de UX, né? Os elementos da User Experience, ele traz todas as camadas que a gente trabalha quando falamos de UX design. Então, a gente tem uma série de camadas. A gente não chega e trabalha de uma vez só na interface. Eu não chego e já começo a trabalhar na parte visual, na parte de interface, como que vai acontecer aquele aplicativo, né? Eu tenho todo um processo, eu tenho todas etapas. Então, a gente inicia pela estratégia. E a estratégia, ela é pautada pelas necessidades dos usuários e pelos objetivos do negócio, em geral. Então, a gente tem isso como base e a gente inicia dessa estratégia. Saindo da estratégia, a gente passa para etapas que são mais relacionadas ao escopo. Então, quais que vão ser os requisitos para essa aplicação, né? Quais que são, o que a gente precisa de fato atender? Quais que são, é como se fosse uma definição mesmo de escopo que vai ser trabalhada. Depois disso, a gente entra em fases mais relacionadas à estrutura. Então, como que eu vou arquitetar essa informação? Eu tenho um apanhado de informações para serem exibidas, e aí eu defino em qual momento cada informação vai entrar
Por exemplo, se eu falo de fluxo de compra e eu defino que vou fazer um aplicativo que tem que ter um fluxo de compras, antes de pensar nas telas que eu vou passar, eu tenho que definir o escopo dele. Então, o que é o escopo dele? Eu tenho que permitir que o usuário compre o produto, eu tenho que permitir que ele adicione um produto ao carrinho, eu tenho que permitir que ele retire um produto do carrinho. Então, eu vou definindo essas funcionalidades e depois de ter todo esse escopo definido, eu vou para a estrutura. E aí eu começo a pensar em como que isso vai ser amarrado na minha interface. Então, eu começo a pensar como que vai ser a estrutura. Primeiro eu vou para essa tela, depois eu vou ter que passar para uma outra tela, depois... Então, é uma etapa muito mais de fluxos. A gente começa a pensar em fluxos de informação. Depois de definir esses fluxos de informação, começamos a trabalhar o esqueleto da solução. E aí, nessas etapas, né, a gente discute muito sobre o peso visual de cada informação e estratégias de como trazer determinadas informações com maior peso do que outras. Quando eu estiver nesse momento, quando o usuário estiver nesse momento, eu quero que ele olhe com mais ênfase, com uma ênfase maior nessa determinada informação aqui. Então, a gente vai definindo o peso da informação no momento do esqueleto. E, por último, somente no fim, a gente trabalha esse acabamento visual da solução, né? Que é a interface, que é o que a gente vê no dia a dia. Então, aqui, é uma outra forma de ver o que eu acabei de pontuar, né? Estratégia, escopo, estrutura, esqueleto. E, por fim, esse visual design, essa parte da interface, tudo aquilo que a gente vê e utiliza.